Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, aproximo, quebrantado, o seu amor. Merecida a vida, graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Quebrado estou. Quebrantado, o seu amor. Bem,
Depois dessas considerações que nós fizemos a respeito do que acontece na morte física de um cristão, sua alma e seu espírito vão para a presença de Deus, enquanto que o seu corpo é enterrado, é cremado, enfim, qualquer outro destino, mas a parte material é separada da parte imaterial. Agora vejamos o que o final do verso 14 nos revela. Jesus trará em sua companhia os que dormem. Bem, costuma-se dizer que o arrebatamento é a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Mas agora o trecho está dizendo que ele trará. Afinal de contas, ele vai trazer ou ele vem buscar a sua igreja? E nós dizemos que as duas colocações estão corretas. Na verdade, como nós já vimos que na morte de um cristão, seu espírito e sua alma vão imediatamente para a presença do Senhor, o que o versículo está dizendo é que quando o Senhor Jesus Cristo vier no dia do arrebatamento da igreja, primeiro ele terá que trazer os espíritos e as almas daqueles que morreram confiando nele como seu Salvador, que pertencem à sua igreja, para que esse espírito e alma de cada um receba de volta o seu corpo ressurreto e transformado. Porque agora, próximos versículos, o apóstolo vai mostrar exatamente isso, que na ocasião do arrebatamento, os que estiverem vivos vão ser apenas transformados para subir, e os que estiverem mortos vão ser ressuscitados e transformados para poderem subir. Então, será necessário o Senhor trazer a alma e o espírito daqueles que morreram confiando nele como Salvador, para que esse espírito receba de volta o seu corpo ressurreto e transformado. E é isso que nós vamos examinar nos versículos seguintes, ok? Muito bem, voltando para o nosso trecho de 1 Tessalonicenses, nós estamos agora meditando no verso 15, que diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Havia uma preocupação e até uma inquietação na igreja em Tessalônica, porque depois da saída do apóstolo Paulo, como nós já mencionamos lá em Atos capítulo 17, quando ele esteve na cidade pregando o evangelho e fundando a igreja de Cristo lá em Tessalônica, e depois ele precisou sair, fugido por causa da perseguição, e aí os cristãos ali experimentaram os mesmos dissabores que todos nós experimentamos na nossa vida aqui na terra. Inclusive, provavelmente, alguns dos cristãos morreram. E isso gerou uma inquietação nos cristãos que ficaram. Eles começaram a pensar o seguinte: e aí, na vinda do Senhor para buscar a sua igreja, quem é que vai ter prioridade? Os que estiverem vivos vão subir, os que morreram vão ficar para trás, vão ser deixados, esquecidos, abandonados. Houve uma inquietação, né? Normal, porque devido ao pouco tempo que o apóstolo passou ali em Tessalônica, não houve tempo hábil para ele tratar de todos os assuntos da fé cristã. Por causa da perseguição ele teve que sair, e ele está escrevendo essa carta justamente para que a inquietação não tomasse conta dos corações dos tessalonicenses e não roubasse a paz que a salvação através de Cristo nos dá, não é? Então ele está dizendo o seguinte: pode ficar tranquilos, os que estiverem vivos no dia do arrebatamento vão subir junto com os que estiverem mortos, porque serão ressuscitados. Então ninguém vai ser deixado para trás, ninguém vai ter depositado a sua fé no Senhor Jesus à toa, em vão. A nossa esperança na vinda de Cristo não será uma esperança vã, mas todos aqueles que colocaram a sua fé em Cristo como seu Salvador
serão arrebatados juntamente naquele dia. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, e eu quero fazer uma pausa aqui na leitura. Por que é que no dia do nosso arrebatamento, o Senhor virá em pessoa para buscar a sua igreja? A gente fica pensando na possibilidade de ele delegar essa tarefa a um anjo, né? Ou a um homem servo seu, mas a Bíblia diz que não. O Senhor virá em pessoa. Ele mesmo, pessoalmente, virá buscar a sua igreja. E a razão é bem simples e lógica. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. E naquele dia, o noivo virá buscar a sua noiva para levar-nos para a casa do Pai, onde lá no céu haverá uma festa de casamento, as bodas do Cordeiro. Portanto, o dia do arrebatamento da igreja corresponderá ao dia em que o noivo vem buscar a sua noiva para casar-se com ela e estar para sempre com ela. Essa tarefa de buscar a sua noiva, o Senhor não vai delegar a ninguém. Ele não vai terceirizar essa tarefa, mas ele fará questão de vir pessoalmente buscar a sua noiva. Meus irmãos, isso faz nos pensar na importância que o Senhor dá à sua igreja, no valor que ele dá à sua igreja. É verdade que quando ele nos achou na escravidão do pecado, e quando ele nos redimiu e nos resgatou dessa condição e nos tornou filhos e filhas dele, e nos fez em conjunto participarmos da igreja de Cristo, é verdade que houve uma transformação muito grande na nossa vida. E essa transformação se deve ao fato de que o Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, realizou um sacrifício único, perfeito e eficaz a nosso favor. Seu sangue derramado teve poder para nos libertar. Seu sangue derramado tem poder para nos santificar. O seu poder é que provocou em nós essa transformação. E agora, redimidos e lavados pelo sangue de Cristo e transformados em filhos de Deus, servos dele, adoradores seus, nós somos preciosos aos olhos do Senhor. E no dia do nosso arrebatamento, ele não transferirá essa responsabilidade para ninguém, mas ele virá pessoalmente. Diz-nos a Bíblia, o Senhor mesmo. A seguir, no mesmo verso 16, nós lemos que 3 sinais acontecerão lá no céu por ocasião da vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Então vamos analisar os 3. Primeiro, o Senhor mesmo dada a sua palavra de ordem. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara ao afirmar a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. A Bíblia é muito clara em afirmar-nos que nada acontece sem a autorização expressa do Senhor. E no dia do arrebatamento da sua igreja não será diferente. Enquanto o Senhor não der a sua palavra de ordem, nada acontece. Agora vejamos alguns versículos que mostram o poder que tem a palavra do Senhor. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 25, nós lemos: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, e são palavras do próprio Senhor Jesus, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos ouvirão a voz do Senhor. Você já viu um morto ouvir alguma coisa? Você já viu ou ouviu de algum morto que atendeu a alguma voz de comando? Pois bem,
No dia do arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem mortos ouvirão a voz do Filho de Deus chamando-os. E mais, e atenderão. Eles serão ressuscitados pela voz poderosa do Senhor. E a Bíblia traz-nos um exemplo pequeno, no caso, uma pessoa só, mas que exemplifica o que acontecerá no dia do arrebatamento. E no dia do arrebatamento, muitos mortos ouvirão a voz do Senhor Jesus, voz de poder, de autoridade, e atenderão e obedecerão a essa voz de comando. Eu estou me referindo ao exemplo de Lázaro de Betânia. No capítulo 11 de João, nós encontramos o acontecimento narrado pelo evangelista da morte de Lázaro, um grande amigo do Senhor. Aliás, aqueles três irmãos, Lázaro, Marta e Maria, compunham uma família que muitas vezes recebeu o Senhor Jesus em casa. E certa vez, quando Lázaro adoeceu, as irmãs mandaram chamar o Senhor Jesus. E ele ainda estava enfermo. Mas o Senhor Jesus se demorou propositadamente onde estava alguns dias, e quando ele chegou ali em Betânia, Lázaro já havia morrido. Ele se dirigiu ao túmulo, ao sepulcro onde tinham colocado o corpo de Lázaro, provavelmente escavado numa rocha com uma pedra grande à entrada do túmulo. E ele ordenou que tirassem a pedra. Uma das irmãs de Lázaro objetou, dizendo: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias, já faz 4 dias que ele faleceu, o corpo já está em decomposição. Mas o Senhor fez com que a sua palavra fosse obedecida. Tiraram a pedra. E o Senhor clamou: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Nós podemos imaginar aquela palavra de ordem do Senhor, sem algazarra, sem gritaria, mas com poder e autoridade. E uma vez que o Senhor ordenou que Lázaro saísse do túmulo, diz-nos o evangelista no verso 44 do capítulo 11 do Evangelho de João: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Saiu aquele que estivera, agora não estava mais. Ele estivera morto, agora estava vivo. Ele estivera numa situação que ele não podia ouvir e atender e obedecer nenhuma palavra de ordem, mas agora não. E qual foi a voz que o tirou dessa situação de morte física? Qual foi a voz de poder e de autoridade que o trouxe novamente à vida? A voz do Senhor. No dia do arrebatamento da igreja, essa voz se fará ouvir. E como resultado da palavra de ordem do Senhor, os mortos ressuscitarão. Analisemos agora, no versículo 16, um segundo fato que ocorrerá no céu por ocasião do arrebatamento. Ouvida a voz do arcanjo. E nós pensamos, quem é esse arcanjo? Bem, a palavra de Deus fala-nos da existência de anjos, de querubins, de serafins, e todos eles nós os encontramos mencionados no plural. Mas quando a Bíblia fala de arcanjo, e a palavra arcanjo é uma palavra formada por duas palavras justapostas, o prefixo arque e a palavra anjo, e arque-anjo ou arce-anjo dá ideia de uma hierarquia entre os seres angelicais, fala-nos de um comandante, um chefe dos anjos. E quando a Bíblia menciona esse arcanjo, a Bíblia sempre o menciona no singular, e a Bíblia ainda menciona o nome dele.
Em Daniel capítulo 12, versículo 1, nós lemos o seguinte: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Algumas coisas interessantes aqui mencionadas neste verso. Deus está falando com Daniel acerca de dias futuros. E Deus fala que Miguel é chamado aqui o grande príncipe. Lá no Novo Testamento, ele é chamado de arcanjo. Ele é chamado aqui também o defensor dos filhos do teu povo. O povo de Daniel era o povo de Israel. E nós, todas as vezes que encontramos o arcanjo Miguel sendo mencionado, ele está em defesa do povo de Israel, numa batalha espiritual na qual Israel está participando. E ele está sempre lutando a favor de Israel. Encontramos também mencionado o fato aqui que ele está prestes a defender o povo de Israel exatamente no tempo de angústia. E uma angústia que nunca houve na terra e nunca haverá depois disso. Com certeza, nós estamos nos referindo ao tempo da tribulação. Mas como nós veremos no final do nosso estudo, a igreja será arrebatada antes da tribulação começar. Então nós cremos que esta ouvida a voz do arcanjo, mencionada em 1 Tessalonicenses 4,16, significa Miguel, o arcanjo, reunindo os seus exércitos, seus anjos subordinados a ele, porque uma vez arrebatada a igreja, começará o tempo da tribulação aqui na terra. E nesse tempo, especialmente na segunda metade dessa semana de tribulação, nos últimos 3 anos e meio de tribulação, Israel será duramente perseguido pelo anticristo. Então, sabendo disso, avisado que foi pelo próprio Senhor, Miguel estará reunindo os anjos para lutarem nessa batalha espiritual em defesa de Israel, que na época da tribulação será duramente perseguido e prejudicado pelo anticristo. Terceiro fato que nós encontramos no verso 16. Ressoada a trombeta de Deus. No livro de Números, capítulo 10, nós encontramos que na história do povo de Israel, e particularmente na sua peregrinação no deserto, trombetas eram usadas para convocação da congregação. Às vezes para ouvirem uma instrução dada por Moisés, às vezes para se prepararem porque estavam sendo atacados por algum inimigo para uma luta, uma guerra contra eles. Às vezes simplesmente para desmontarem as barracas e prosseguirem na peregrinação pelo deserto rumo à terra prometida. Trombetas foram usadas para convocar a congregação. É exatamente isso que acontecerá no dia do arrebatamento. A trombeta de Deus ressoará e a igreja de Cristo ouvirá este sinal. E este sinal será a nossa convocação para desmontarmos as barracas na nossa peregrinação pela terra, porque o dia da nossa chegada na pátria celestial estará consumado. Naquele dia, quando o Senhor vier nos buscar, cessará a nossa peregrinação aqui na terra. E nós seremos levados para a nossa casa paterna, a casa do Pai, a nossa pátria celestial. A palavra de ordem do Senhor, primeiro, ele é soberano. Ouvida a voz do arcanjo Miguel convocando o seu exército angelical para lutarem a favor de Israel. E terceiro,
a trombeta de Deus convocando a sua igreja, a igreja de Cristo, para desarmarmos as nossas barracas aqui na terra, lugar da nossa peregrinação, porque seremos levados para a nossa casa paterna, onde estaremos para sempre com o Senhor.